E aí galera, eu sou o Júnior. Eu sou o Matheus. E seja bem-vindo ao nosso canal. E no vídeo de hoje, meus amigos, vamos estar dando sequência à nossa série Tokusatsu da nossa infância. Nosso primeiro vídeo dessa série começou com o Fantástico Jaspion. E hoje vamos estar falando de um esquadrão muito especial e que fez muito sucesso nos anos 90 aqui no Brasil, chamado Cybercops, os policiais do futuro. Vamos estar falando sobre sua história, seus personagens e algumas curiosidades. Então, galera, bora pro vídeo. E na década de 70 e 80, o Japão ele veio muito forte com esse gênero tokusatsu, né? E quem dominava o mercado naquela época era a Toei, né? Que era a mesma produtora do Jaspion. Fez muito sucesso, a Toei dominava o mercado naquela época. Então a concorrente Toho, que era a mesma produtora de Godzilla, ela pensou, depois de muitos anos sem fazer nada no nível tokusatsu, ela pensou, acho que nós temos que entrar nesse mercado também, fazer algo diferenciado e tal. E foi aí que surgiu a ideia de fazerem algo totalmente diferente dos outros, que seriam esse sucesso que foi no Brasil, que é Cybercops, os policiais do futuro. Enquanto outros tokusatsu se passavam na galáxia, em planetas distantes e batalhas no deserto, assim por diante, eles focaram na questão metropolitana, na civilização urbana, no perímetro urbano, policiais lidando com problemas reais e crimes reais, com alta tecnologia e muita habilidade em luta. E essa série ela foi criada no ano de 1988, mas na sua história ela se passa no futuro longínquo do ano de 1999. Nesse ano, a cidade de Tóquio estava passando por uma situação muito difícil, a criminalidade aumentou exponencialmente. E por causa disso, a polícia da época formou um esquadrão especial de elite chamado ZAC. E esse grupo de polícia foi montado para situações e missões muito especiais. E seus membros eram conhecidos como Cybercops. E para combater essas situações específicas de alta urgência, os cientistas da polícia eles desenvolveram uma coisinha que chamaram de Beatsuits, umas espécies de armaduras totalmente tecnológicas e equipadas, super potentes para poder combater a criminalidade. São elas a Unidade Marte, a Unidade Saturno e a Unidade Mercúrio. Então a ZAC ela era formada por esses três integrantes. Porém, já no primeiro episódio, tem a aparição misteriosa do Shinya Takeda, conhecido como o Júpiter. Ele aparece no episódio e ajuda os Cybercops a vencer um inimigo novo que estava surgindo ali, que era um membro da Destap, que eram os vilões da história. E o Shinya Takeda, ele também tinha uma unidade cyber, só que ela era diferencial, ela se diferenciava dos outros. E de repente ele entra na história e se junta ao grupo, com algumas ressalvas e resistência do atual líder, que era o Akira, o Cybercop da Unidade Marte. Então vamos analisar um a um quem eram os Cybercops. E o líder dos Cybercops era o Akira, que ele usava a Unidade Marte, né, que era a armadura que tinha maior poder bélico. E ele também era um cara temperamento meio forte, estava sempre rivalizando com o intruso ali, o Takeda, né, que usava a Unidade Júpiter. E o segundo membro da equipe era o Hiyoshi. Esse cara era o alívio cômico do grupo, ele era o mulherengo, o cara adorava mulheres, estava sempre interessado nos comentários e tal. Gado demais. E ele era o cara que fazia a alegria do grupo ali. E ele vestia a Unidade Saturno. E a característica da unidade cyber dele, ela era dotada de radares que eram capazes de localizar o inimigo, ainda que ele estivesse bem escondido. E o terceiro membro era o Osamu. Ele era o cara mais tímido, né? E usava a Unidade Mercúrio, né? A armadura dele tinha o poder de se movimentar em altas velocidades, né, mano? Na minha opinião, era o mais legal que tinha deles. E o quarto membro, que vem integrar o ZAC, era o Shinya Takeda, a Unidade Júpiter. E no fim, ele acabou rivalizando com o Akira ali, porque realmente ele acabou se tornando mais forte. Porque ele tinha um diferencial. Quando ele vestia a sua unidade, ele conseguia chamar para si um poder que vinha de outra dimensão, chamada Cyberforça. E mais uma integrante do grupo ZAC, do Cybercops, é a oficial Tomoko. Ela é a personagem feminina do grupo. Só que diferente dos outros, ela não possui uma unidade cyber. Ela atua mais como na parte da inteligência, conseguindo os equipamentos, as armas para os seus companheiros no campo de batalha. E ela vive um romance amoroso ali com o personagem Takeda.
E quem eram os grandes vilões dessa série? Os vilões dessa série eram uma organização criminosa chamada Destrap, que era liderado por um supercomputador maligno chamado Führer, cujo principal objetivo era aniquilar a humanidade e implantar na Terra um mundo dominado pelos computadores. Eu já vi isso em algum lugar. James Cameron curtiu essa ideia. Quem mais fazia parte da Destrap? O temível Barão Kageyama, que ele liderava alguns cientistas malignos, que era Professor Einstein, Madame Dervin e Dr. Ployd. E eles juntam forças, junto com suas ciências do mal, para criar poderosos inimigos para enfrentar os Cybercops. Porque eles são pedra no sapato dos caras, né? Mas existe mais um personagem nessa série que ele é uma incógnita quando ele surge. Lá pelo episódio 16, surge um personagem misterioso chamado Lucifer. E esse personagem ele é um viajante do futuro. E ele está atrás de Takeda, o Cybercops da unidade Júpiter. Porque Takeda também é um viajante do futuro. Porém, quando ele chega na Terra, ele perde a memória. Ele está lembrando quem ele é aos poucos. E quando Júpiter entra em cena na série, ele começa a ter a sua memória voltando aos poucos. Mas ainda assim de modo muito confuso. E qual é o objetivo de Lucifer? Ele quer se vingar de Takeda. Porque no futuro, lá no século 23, da onde eles vieram, o Júpiter ele era um traidor. Ele foi responsável pela morte de muitos soldados que eram fiéis ao Lucifer, que eram amigos de Lucifer. E uma grande diferença entre Lucifer e os Cybercops é que os Cybercops, quando eles tinham que colocar suas unidades de batalha, eles tinham que entrar dentro de um trailer e ali eles entravam dentro de um tubo ali e vinha toda aquela questão da tecnologia e as armaduras vinham até eles. Já o Lucifer, ele era diferenciado. Ele conseguia chamar a sua unidade cyber sem necessitar desse tipo de tecnologia. E quando ele surge na história, ele caga os outros Cybercops a pau. A sua força é extremamente superior. Ele contém 2 pistolas, 2 armas, e ele também consegue evocar a sua cyber arma também de outra dimensão. O seu poderio bélico e sua força era superior aos 4 Cybercops. E quando esse personagem, o Lucifer, ele vem para esse tempo, em busca de vingança, ele se alia a Destrap, ao Barão Kageyama, para tentar destruir os Cybercops. Então, conforme a história vai se passando, Lucifer acaba descobrindo quem realmente era o verdadeiro traidor. Porque eram 3 os personagens que vieram do futuro. Era o Takeda, e ele sofria com amnésia. Era o Lucifer e era o Barão Kageyama. Quando o Takeda e Lucifer descobrem que, na verdade, o verdadeiro traidor era o Barão Kageyama, Lucifer então se alia aos Cybercops e tem um papel fundamental para preparar eles para destruir a Destrap no seu tempo. E isso é um ótimo roteiro. E o que era muito legal os Cybercops, o que eles usavam para enfrentar os seus inimigos? Eram as famosas Cyber Armas. Cada unidade tinha suas armas específicas. Mas o mais triste disso era como eles conseguiam isso. Eles tinham os Cyber Cards. E que isso era uma parte muito legal da série, porque onde eles paravam, tinha ali um telefone, até um hidrante, eles dobravam, eles abriam aquilo ali, eles inseriam o cartão e colocavam um código. Aí mostrava um negócio de tubulação, as armas sendo selecionadas e enviadas através desse tubo. Toda a cidade de Tóquio estava totalmente programada, equipada para preparar eles em qualquer situação. Onde eles estavam, eles conseguiam ter esse acesso para chamar as armas. Então, com todo esse arsenal tecnológico, todos esses recursos, e com o auxílio de Lucifer, Zack, os Cybercops, conseguem destruir a Destrap. Conseguem matar o Barão Kageyama, que antes de morrer, acaba revelando a sua real intenção, que era que o mundo fosse governado pela inteligência artificial. E por que isso? A fim de evitar um colapso ambiental. Hoje ele não seria visto como vilão. Não. E após a explosão que acabou falecendo o jovem Barão Kageyama, através dessa explosão surgiu um túnel de viagem no tempo que poderia levar eles para o seu tempo normal. Então, Júpiter e Lúcifer resolvem entrar no túnel e voltar para o seu tempo, né? E junto com eles, a Tomoko, né, que é o oficial Tomoko do Zack, que tinha uma quedinha pelo Takeda, decide ir junto, né, para não ficar sozinho e abandonado. O legal da história de Cybercops é como eles lidam entre si em grupo. Porque quando surge o Takeda, começa a haver uma certa rivalidade entre ele e o Akira, né? E o Takeda, ele sofre de amnésia.
e ele não se conhece muito bem ainda. E quando surge o Lúcifer na história, começa a acusar ele de coisas que ele não sabe do que ele está falando. E começa a gerar uma certa desconfiança nele mesmo e no grupo. Só que aos poucos o próprio grupo do Cybercops vai blindando ele, vai protegendo ele. E cara, isso é muito legal de ver, porque eles acabam protegendo ele até dele mesmo. Quero citar 3 pontos fortes dessa série. Que primeiro é o roteiro. Roteiro, eu achei um roteiro muito bem feito, muito bem amarradinho, um plotzinho bem legal no final. A questão do carisma dos personagens, eles são muito carismáticos, é uma interação muito legal de ver. E a ideia da série, de fazer ela num perímetro urbano, com situações cotidianas, crimes, assaltos a bancos ali. Esses 3 pontos positivos que o Matheus citou, eles se sobressaem muito bem, porque, pra época, a Torre não investiu muita grana para fazer essa série. Por isso que os efeitos visuais eram muito ruins. Eram ruins mesmo. A Cybercops é aquela máxima: melhor feito do que perfeito. É que nem o nosso canal aqui, né? Segue essa linha. Então eles tinham uma ideia boa, mas não tinham recurso. Mas foram lá, bateram no peito, vão fazer mesmo assim. Os pontos fortes sobressaem essas falhas visuais. Apesar disso, a história é boa, o carisma dos personagens se sobressai, e foi isso que tornou Cybercops um grande sucesso aqui no Brasil. Algumas curiosidades sobre Cybercops. E quem trouxe Cybercops para o Brasil? Foi um homem chamado Nelson Sato. É o dono da Sato Company. Ele vendo o sucesso dos Tokusatsu no Brasil, ele pensou, bom, vou investir nesse aqui, vou trazer para o Brasil, porque é algo diferente dos demais, né? E ele trouxe, o SBT se interessou na época e tal, mas não quis pagar o valor. Mas quem foi a emissora? Quem foi a emissora? Qual foi? Aquela que fez nossa alegria na infância, a Rede Manchete. E ela estreou em 12 de outubro de 1990, né, no Dia da Criança, no programa da Manchete, que era o Clube da Criança. E uma outra curiosidade, um tanto que bizarra, é que na época, Cybercops quase ia virar uma novela brasileira. Brasileira, olha só. Imagina o naipe da novela. Havia um diretor que foi muito famoso na Globo, que era o Lauro Jardim, e já estava trabalhando na Rede Manchete. E na época, ele estava fazendo a novela Pantanal, que foi um sucesso. Baita sucesso. Eu praticamente olhei essa novela, reprisou um tempo atrás aí, na época que eu olhava a novela, né? E a novela é boa mesmo. É. E ele demonstrou um certo interesse em Cybercops, porque ele também percebeu o sucesso desses tokusatsu aqui no Brasil. Então ele queria aproveitar a oportunidade de fazer algo à la brasileira. Então ele se reuniu com o Nelson Sato, trouxeram a ideia. Graças a Deus não rendeu, porque a agenda estava muito grande, ele estava focado na novela, enfim, não se conversaram mais. Mas, homem, não ia ficar legal. Não ia dar certo. Não ia ficar legal. Cybercops brasileiro. Não ia colar. Graças a Deus essa ideia não foi pra frente. E Cybercops fez tanto sucesso aqui no Brasil que o Nelson Sato, ele criou um circo para divulgar a série, que isso era muito comum nos anos 90, que era o Circo Show Cybercops. E detalhe, as armaduras que eles usavam eram as armaduras originais da série. Tanto fez sucesso que eles foram parar no Domingo Legal. Olha aí. Código JP00X1 é o Cybercops de maior potência e blindagem. Uma coisa interessante de se dizer aqui, eles não tinham dublês. Como todos eles já eram dublês, já por profissão, né, que eles faziam parte de uma companhia japonesa de dublês, eles eram os que interpretavam e vestiam a roupa, lutavam, faziam todas as cenas de ação. Isso era muito legal. Uma curiosidade aqui também, a série fez tanto sucesso que ela acabou, assim como outros tokusatsu, acabou virando história em quadrinhos, virou gibi, contando histórias paralelas daquelas que não foram para a televisão. Aqui no Brasil, a Abril Jovem, entre 92 e 93, ela publicou algumas edições de gibis do Cybercops, trazendo também a Unidade Vênus, que é das mulheres, né, que na série foi mencionada, mas não foi adiante. Nos gibis tu encontra as histórias dela. E como toda a série da época, ela também ganhou outras mídias, como as fitas VHS, você podia alugar para olhar, os brinquedos e os álbuns de figurinha. Com certeza era uma alegria para a criançada. E a última curiosidade, até infelizmente triste, é que um dos atores do Cybercops, que era o ator Shogo Shiotani, que interpretava o Akira, o Cybercop da Unidade Marte,
ele infelizmente ele veio a falecer no ano de 2002. Ele veio a cometer suicídio devido a uma depressão. Ele era um cara muito conhecido no meio tokusatsu, trabalhou em muitas outras produções, mas ele ficou muito conhecido por interpretar o Cybercop da Unidade Marte. Ele até quis fazer um spin-off da série baseado no Cybercop Marte ali, mas ninguém aceitou e tal. Pasma, ele só tinha 35 anos na época. Um cara muito novo. Então, infelizmente, essa é uma nota negativa para essa série que fez tanto sucesso. Mas então tá, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, mais um da série Tokusatsu da nossa infância, e foi sobre essa série maravilhosa que fez a nossa alegria quando criança. Comenta aqui embaixo, você também acompanhou Cybercops? Qual era o seu Cybercops preferido? Meu era o Mercúrio, eu gostava muito da cor azul, eu também curtia muito esse personagem. Aquele é gremista. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Mas comenta aqui embaixo qual era o seu preferido, se você gostava da série, e recomenda mais uns aqui para nós poder fazer vídeo para vocês. E é isso aí, gurizada. Muito obrigado pela audiência. Estamos aí de novo. Deixa teu like, compartilhe com os teus amigos aí, deixa teu comentário aqui. Muito obrigado por tudo. Então, valeu.